Experiências sobrenaturais com o Criador. Antes de ter um relacionamento mais íntimo com o Criador, eu era simplesmente um daqueles chamados cristão para inglês ver. E então, nesta condição, é difícil imaginar que o Criador conceda às pessoas comuns, através de experiências que pela natureza são sobrenaturais, revelações, respostas, discernimentos, instruções, entre outras coisas. Só de olharmos para o micro e o macrocosmo, a natureza de tudo que os compõe e suas maravilhas, já teríamos suficiente para que a maioria de nós acreditemos em um Criador divino. Para uma relação mais próxima ou íntima com este Criador, é dito que só é possível pela fé, assim definida em Hebreus 11 verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem esta fé, não se é possível aproximar-se de Deus. Todavia, como aprendi ao longo do tempo, são muitos os que começando pela fé, acabam por senti-la fortalecida também através de experiências tidas como sobrenaturais. Claro que não é imprescindível que todos os que seguem e servem a Jesus Cristo tenham estas experiências, mas possuem no mínimo uma certeza espiritual de que estão no caminho da graça da salvação, lembrando que Jesus foi definitivo e radical ao dizer quem era, assim está descrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Esta é uma das razões do chamado caminho estreito. Aliás, vale a pena procurar saber as razões, o significado e a extensão desta afirmação. Feitas estas ponderações, sendo eu uma pessoa simplesmente como tantas e tantas outras, quero aqui testemunhar, relatar que Deus me proporcionou estas experiências sobrenaturais. Tudo começou quando eu estava em uma situação de fato muito, muito difícil e extremada. Pois bem, o marcante início na busca de um relacionamento mais íntimo com Deus, em meio a um sofrimento absurdo. Sem dúvida que provavelmente já tendo fatores pessoais e propícios, aconteceu comigo um fator desencadeante para uma situação muito, muito terrível. Em função de uma magreza exagerada, fiz o uso de medicamentos destinados a aumentar o apetite. Estes medicamentos eram na verdade comuns, a tal ponto, que eram visíveis nos balcões das farmácias. Mais tarde, foram totalmente proibidos pelas agências governamentais. Fiz uso destes medicamentos por um tempo muito superior ao prazo prescrito pelo médico e, como consequência, me foram afetadas as químicas cerebrais e adentrei, gradativamente, em uma depressão física e mental absurda, com sintomas que podemos até dar nomes, mas que não expressam a realidade. Vive-se uma tristeza sem igual, um tédio mortal, uma angústia que corta a respiração, esgotamento físico intenso, mente em outro paralelo, dormir naturalmente é impossível, pesadelos terríveis, o dia seguinte pior que o anterior, tudo prolongando-se no tempo, enquanto não se cede finalmente ao ato fatal que é adotado por muitos. Diferente de hoje, naquela época, dificilmente se encontrava um médico que realmente estivesse se dedicando e pronto para estabelecer um tratamento para esta situação clínica e ou psíquica. Alguns médicos depois, ouvi pela primeira vez o termo, depressão. Era algo para mim, totalmente estranho. Finalmente, acabei por encontrar profissionais que sabiam do que se tratava e já tinham conhecimento inclusive dos efeitos nocivos dos medicamentos a que me referi. Fui direcionado para um tratamento intenso através de medicamentos próprios, além de terapias psicológicas. Vale destacar que os medicamentos atuais, além de diversificados, têm uma eficiência que na ocasião não havia, além do que, para piorar ainda mais, os efeitos colaterais eram terríveis. Mesmo que distante, eu sempre acreditei em um único Deus, tendo por ele o bíblico temor, uma reverência ao soberano Criador. E esta crença foi de uma importância gigante, pois que me ajudou a resistir anos e anos nesta situação, procurando recursos nas áreas de saúde, nos tratamentos holísticos e ou místicos, em gurus, em religiões diversas, seja em centros espíritas ou terreiros, sem distinguir se um ou outro caminho poderia ser errado. Antes de relatar a experiência, peço sua colaboração. Por favor, colabore com este canal, dê um like, subscreva. A primeira experiência sobrenatural. Na luta intensa contra esta enfermidade, através da medicina e das terapias, no plano espiritual, passei a me dedicar tão somente na fé cristã.
A convite de amigos, comecei a frequentar a renovação carismática e, mais tarde, um grupo evangélico. Assim, passei mais um bom tempo, sendo que pregações, grupos de orações, retiros, leitura da palavra, tinham se incorporado no meu cotidiano. Em um determinado momento, como que em oração, comecei a conversar com Deus, expondo o seguinte: Senhor, Tu és testemunha de tudo o que está acontecendo comigo, desta coisa toda terrível e sem qualquer intervalo, que me tortura de forma um tanto inconcebível para a mente humana e, ainda, de forma crescente a cada dia. Tu sabes que uma das coisas que me impediu, até agora, de cometer o ato fatal foi a esperança de esperar em Ti. Porém, não dá mais, Senhor, não consigo mais suportar tudo isto. Tu és testemunha. E em meio a este período destas confissões, certo dia, logo após esta forte súplica a Deus, alguém me convidou a ir em um culto numa igreja. Então, como que complementando a súplica que tinha feito, assim orei: Senhor, é hoje o dia, a bola está contigo. Saibam que foram estas as minhas exatas palavras. Fui à igreja, esperançoso, lá fui bastante tocado pelas orações, pelos cânticos e pela pregação. Porém, digamos que apenas isto, nada mais aconteceu a meu ver. Quando fui deixado em frente onde morava, a frustração era muito grande. Tinha passado a bola para o Senhor e, ali estava de volta ao meu lar, sem a resposta milagrosa que tinha procurado. Que pena, iria tentar justificar para os familiares por escrito o porquê de um possível ato final. Fui dormir, e isto só era possível com medicamentos pesados, junto com ansiolíticos. Na verdade, nem era sono, era como se eu desmaiasse, passando para um período de pesadelos monstruosos até a manhã seguinte. Porém, incrível, acordei, eram cerca de 3 horas da madrugada, jamais tinha acontecido isto, os remédios não permitiriam. Assimilei que era algo fora do normal, ergui meu travesseiro e recostei-me nele, olhei para o lado e minha esposa dormia profundamente. Tive como que um pressentimento de que algo iria acontecer. Logo, comecei a ouvir ao longe, um barulho como de águas se movimentando, como ondas do mar, era o som como de um turbilhão de muitas águas, e este som foi se aproximando mais e mais, então, além de ouvir eu comecei a ter uma visão. Era um rio muito grande, como se fosse um mar, mas era um rio e, ele tinha ondas normais, regulares e com certa intensidade. Este rio também ia se aproximando e, de repente, foi como se entrasse pelo meu peito e, em seguida, ia saindo pelo meu abdômen, pouco a pouco, desaparecendo. Eu queria dar um nome para aquelas águas, pois elas tinham algo diferente, mas não consegui caracterizar esta diferença com um nome. É provável que esta experiência tenha durado em torno de 30 segundos. É claro, fiquei maravilhado e completamente atônito. Saí da cama e fiquei de joelhos para orar e agradecer a Deus, pois eu tinha certeza de que iria ser totalmente curado naquele momento e todo o sofrimento iria desaparecer. Porém, a meu ver, nada aconteceu. Fiquei contente demais com a experiência, mas com uma certa frustração. Todavia, foi o suficiente para eu abandonar o pensamento do mencionado ato derradeiro, pois, afinal, Deus tinha se manifestado, me dado um sinal. Imaginei que, por razões espirituais, ele tinha o tempo dele. Parti novamente para a costumeira luta, buscando a cura na medicina e nas terapias. A partir dali, fiquei restrito aos tratamentos médicos e, espiritualmente, apenas na fé cristã. Alguns meses se passaram, a experiência recebida continuava sempre presente em meus pensamentos, fortalecendo-me na luta. Pensava naquele rio, naquelas águas, em algo que caracterizasse a diferença que nelas eu vi e senti. Um dia, andando pelo escritório da empresa, ao passar pela mesa de um funcionário, observei um livro. Ao ver a capa, pensei que ia ter um apagão pelo choque que me causou, quando pude ler o título da capa, que assim dizia: Rios de Águas Vivas. Manifestações do Espírito Santo. Fiquei perplexo, tratava-se exatamente do nome que eu buscava, Rio de Águas Vivas. Era isto, elas tinham vida em si mesma.
Estes termos, percebi mais tarde, são até familiares para aqueles que têm uma vida em comunhão com o Criador e com a sua palavra. Porém, é preciso entender que eu era totalmente leigo, sem conhecimento e sem a transformação obtida por quem já está no caminho. Com o livro em minhas mãos, corri para minha sala, devorei aquele livreto de cerca de 80 páginas, lendo e relendo. Detinha-me em diversas passagens bíblicas nele descritas, tais como a passagem que diz: Ó Senhor, esperança de Israel! Todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Levíticos 17:13. Também a passagem em que Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele lhe pediu água e ela colocou algum obstáculo. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu, mulher, lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4:10. Finalmente, quando então, eu pousei os olhos na descrição de uma outra passagem bíblica, eu fiquei realmente estarrecido. Assim, está descrito em João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Inacreditável! Surpresa indescritível, este versículo descrevia, literalmente, a experiência que eu havia tido. Maravilhado, também percebia, que sendo a maioria destes versículos do Novo Testamento, estava confirmado para mim, não somente a existência do Criador, mas, do Filho, Jesus Cristo e sua verdade, quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14:6. O Velho e o Novo Testamento eram verdadeiramente a palavra de Deus, o manual de vida deixado para o ser humano. A segunda experiência. Evidente que após isto, comecei a pensar seriamente em estar mais presente em uma igreja. Continuei frequentando a Renovação Carismática e comecei a frequentar também, por convite de amigos, a Donep, uma associação que congrega evangélicos de variadas denominações, onde se tem reuniões com pregações, orações e testemunhos, destinados especialmente para evangelizar convidados. Pouco tempo depois, em meio a idênticos bons ensinamentos, comecei a ouvir coisas que entravam em choque com costumes no catolicismo. Uma delas era sobre imagens. Eu as tinha na minha casa, a de Nossa Senhora e a de Santa Teresinha, que era itinerante de moradia a moradia. Ouvi aqui, ouvi ali e as coisas ficaram um tanto difíceis para eu assimilar e saber qual seria a verdade. Algumas vezes, chegando em casa, passava pelas imagens, e dirigindo-me a elas, dizia algo assim: A senhora me perdoe, por eu estar assim, um tanto ressabiado, enquanto procuro respostas que me deem mais segurança. A Igreja Católica, antes, a princípio, a Igreja Cristã de Todos, católica, quer dizer, universal. Depois, com o cisma e o protestantismo que do meio dela saíram, continuou sendo a representante principal do cristianismo aos olhos do mundo, com todos os seus séculos, papas, inefabilidade, estrutura gigantesca, etc. Isto significava muito para o meu entendimento da fé cristã, pois, como poderia tudo isto, por tantos séculos, estar em um caminho de danoso engano a respeito das imagens? Parecia-me como que impossível. Em um sábado, sozinho em casa, tendo me deparado com um versículo bíblico que diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Jeremias 29 versículo 13, resolvi ler a Bíblia. Tinha ganho duas delas, uma de emissão católica e outra evangélica. Peguei ambas e as abri em Deuteronômio 5, versos 8 e 9, que diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ora, observei que o texto era idêntico nas duas Bíblias. Reparei que a única diferença é que na Bíblia Católica existe no rodapé uma observação afirmando que isto não se aplica às imagens do catolicismo. Então, como se estivesse orando, ali mesmo sentado,
Perguntei ao Senhor: meu Deus, como pode isto? O texto é idêntico, só que existe esta observação de rodapé criando uma exceção, o que contraria o que dizem os evangélicos. Como posso saber qual a verdade? Naquele momento, para minha completa estupefação, o Senhor falou comigo de forma cristalina, não sei se na minha mente ou o que, dizendo: vá para João 7 verso 38. Abalado e também maravilhado, respondi: Senhor, João 7 verso 38, eu já conheço de cor e salteado, pois é aquele versículo da minha experiência contigo, ou seja, a primeira experiência antes de escrita. De qualquer maneira, sem esperar resposta, senti que deveria ir para lá. Abri as duas Bíblias no mesmo versículo e lá estava idêntico o texto da minha experiência. Falei: Senhor, não estou vendo relação deste versículo com a questão. E, mais uma vez, o Senhor falou-me: o que você estava lendo lá, não era o rodapé. Como dizendo, leia também o rodapé. Caramba! Desci os olhos até o rodapé da Bíblia Católica que esclarecia este versículo João 7 verso 38 e, lá estava escrito: o ventre de qual sai o rio de águas vivas é o de Jesus, não do homem. Meio que gritei: não é verdade, pois que, vindo do trono de Deus, sai ou flui do ventre do homem, aconteceu comigo. Ora, esta observação de rodapé estava totalmente equivocada. Logo, equivocada e errada, está a observação do rodapé de Deuteronômio 5, versos 8 e 9. Depois disto, ninguém mais precisava esclarecer-me a respeito, nem o Papa, nem os estudiosos católicos, nem pastor e nem fiéis. O próprio Deus me revelou a verdade, sua palavra não estava sendo obedecida no catolicismo. Continua a palavra, dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura, e, continua, e nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías 42 verso 8 e 45 verso 20. Passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é o meu pai, ou a uma pedra: você é a minha mãe. Jeremias 2 verso 28. Também, já ouvi pessoas falando que isto era do Velho Testamento e que na Nova Aliança não se aplica. Caramba, trata-se de uma interpretação totalmente falha. Deus não muda, é o mesmo hoje e eternamente. Assim, muitos correm o risco de ir para o largo caminho, por acreditar em homens e instituições, sem por si mesmo confirmar com a fonte. Se a busca é 100% de todo o coração e sem apego a qualquer instituição, seja católica ou protestante, mas sim, com a Igreja de Jesus Cristo, o qual é o cabeça e seus membros, os nascidos de novo. Ele responderá: lembre-se do: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ou Jeremias 29:13. Depois desta segunda experiência, sempre com todo respeito à Igreja Católica, pois afinal, não se discute que é o ramo principal do cristianismo diante da humanidade, havia ainda para mim, a questão do papel desenvolvido pela assim chamada Nossa Senhora no catolicismo, com respeito às aparições, suas mensagens, o papel de intercessora junto a Jesus glorificado, bem como a devoção dada a ela. Pontos estes que caracterizam fortemente a Igreja Católica em suas práticas. Meditava sobre isto, quando iniciativas começaram a brotar na minha mente. Inicialmente, fui inspirado a buscar saber no que se resumiam as mensagens nas aparições, e descobri que, basicamente, eram as seguintes. Número 1. Lembrar as pessoas de seus pecados e da necessidade de arrependimento. Número 2. Revelar acontecimentos futuros, ou mesmo, trazer correlação entre sua aparição e acontecimentos importantes em uma determinada região. Número 3. Falar de Jesus, do juízo e também possíveis verdades para uma vida cristã, entre outros. Número 4. Intercessão junto ao Filho a favor dos fiéis. Após estas meditações, e procurando estar em comunhão com o Senhor, foi incrível o desenrolar das palavras e textos que se ofereciam para mim na procura bíblica. Algumas delas, como respostas às minhas questões, tinham o poder de me esclarecer totalmente a respeito de quem foi unicamente incumbido destas coisas. O papel do Espírito Santo.
Lá estavam as palavras bíblicas, dizendo, em João 14 versos 18 e 26, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, e mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João 16, versos 7 e 8, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já em João 16 verso 13, lemos, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Pois é, durante séculos a leitura bíblica não era costume dado pela igreja aos fiéis, e mesmo nas missas, o que se ouvia eram termos litúrgicos em latim. Claro que os padres estudiosos leram e estudaram a Bíblia, mas, pelo jeito, algumas coisas passaram em branco. E vejam que eu mesmo já ouvi ou li, católicos enfatizando, por um motivo ou outro, o versículo bíblico em Mateus 24 verso 35, que diz, passará a terra e o céu, mas as minhas palavras jamais passarão. Notem a importância da prática estabelecida pela Reforma Protestante, sola Scriptura, ou seja, só a Escritura. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, entre outras coisas, qualquer revelação ou mesmo costumes, devem estar em acordo com esta palavra. Mas, apesar de tudo isto, tem quem diz, Deus é tão misericordioso que enviou sua mãe, quem sabe para dar uma ajuda ao Espírito Santo e, por ser mulher, ajudar a convencer a humanidade utilizando as qualidades de mãe. Poxa, será que Jesus, que diz que da sua palavra não passará uma vírgula, quando falou do envio do Espírito Santo, teria se esquecido de ter ouvido do Pai que, diga-se, é atemporal, de que mais tarde, em nossa linha do tempo, a bem-aventurada Maria, serva exemplar, extraordinariamente honrada em ser mãe de Jesus homem, também seria enviada. E, ainda, receberia aquilo que é próprio da Santíssima Trindade, o poder da onisciência para receber pedidos de intercessão? Esta bendita serva também iria ter este papel? Diga-se que pedir intercessão para Nossa Senhora e santos do catolicismo era comigo mesmo, assim como é para tantos e tantos fiéis. Porém, diz a palavra que quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou de cima embaixo, o qual antes, na versão do tabernáculo, separava o homem do lugar santo dos santos, representando o trono de Deus. Neste lugar, somente o sumo sacerdote poderia adentrar para falar com Deus e interceder pelos homens e pela nação. A partir daí, não haveria mais véu. Portanto, qualquer homem tem acesso direto ao trono de Deus, usando uma única chave, ou um único meio, que é o de se apresentar, em nome de Jesus Cristo. Nos céus, este é o único intercessor, além do Espírito Santo que naturalmente intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque ele está naqueles que aceitaram e vivem a graça. A ninguém mais é dado este papel, até porque ninguém é onipresente, onisciente e onipotente para ouvir e atender aos homens. Assim, está escrito na palavra, em 1 Timóteo 2 verso 5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Aliás, são muitos os vídeos em que exorcistas, mesmo no caso de padres católicos, alguns muito experientes, que utilizam apenas este nome, para buscar a libertação daquele que está sendo oprimido pelo inimigo de nossas almas, é claro, como mediador, para clamar também no nome do próprio Deus e do Espírito Santo. Quanto à intercessão dos santos, estão circunscritas aos santos que ainda estão na terra. Não se espante. Deus é quem os chama de santos e sacerdotes eleitos, e assim, considera aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. Estes podem interceder por alguém, mas sempre através da chave que é o nome, Jesus. Já quanto aos anjos, Deus é quem os envia para as mais variadas missões junto aos humanos.
Pressupõe-se que eles também não sejam onipresentes e oniscientes para ouvir diretamente os pedidos, salvo os casos citados pela Bíblia em que o ser humano possa estar sendo acompanhado de seus anjos da guarda. E ainda, sobre as aparições e os milagres. Não é incomum se ouvir alegações como: as aparições e os pedidos de intercessão são verdadeiros, pois, milagres comprovados. Tem isto, tem aquilo. Bom, se estas afirmações servem de convencimento, tem-se que procurar também em outros destinos, porque encontramos isto na vida espiritual entre os indígenas e os famosos feiticeiros, no espiritismo, nos terreiros, entre os xamãs de diversas culturas, e também, encontramos no cristianismo, seja católico ou evangélico, como curas, milagres, libertações, entre outros. A diferença está em saber o que é verdadeiro e o que é falso, ou ainda, a armadilha. Lembremo-nos. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14 verso 12 e, ainda. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e 2 Coríntios 11, versos 13 a 15. Também é fundamental, e é preciso lembrar, existe uma arma tremendamente poderosa na realização de milagres ou libertação. Esta arma é o amor pelo próximo, acompanhado de grande compaixão. Deus não resiste a este coração. E quanto ao costume de se dizer, Maria a Mãe de Deus? Parece não haver o correto entendimento, pois, Jesus, o homem, quando veio ao mundo, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, Maria é mãe de Jesus, o Filho do homem na carne. Bem diferente é a Trindade espiritual. Quando o Senhor enviou Moisés ao Egito, ele perguntou a Deus: quando o povo escravo no Egito perguntar quem mandou-me a eles, o que é que vou responder? Dirás a eles que, o Eu Sou o que Sou, Deus de Abrão, de Isaque e de Jacó, o mandou. Pergunta-se: teria este Deus, mãe? Diga-se que já no tempo de Jesus, uma mulher se apresentou diante dele e declarou: bem-aventurada aquela que te deu a luz, e os seios que te amamentaram. Assim, desviando a honra que só pertence a Deus. Jesus, porém, respondeu: antes disso, mais bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11 verso 27. A renovação carismática, a prática inicial. É muito interessante, tem-se a firme impressão que a renovação carismática quando surgiu, tinha esta revelação quanto às imagens e às intercessões que não fossem exclusivamente dirigidas a Jesus. Lembro de situações em que pessoas presentes em certas missas de meio de semana, saiam da igreja logo que percebiam a direção por alguém da renovação carismática. Todavia, não demorou muito para a Igreja Católica sufocar este entendimento, suspendeu-se então a sua prática, renderam-se os adeptos da renovação, diante da autoridade papal. É de se perguntar se, diante de Deus, tomaram a melhor posição. Autoridades cristãs. Sejam denominações, sejam fiéis, todos estamos debaixo da misericórdia de Deus, que é para que ninguém se exalte, achando-se que é melhor do que os demais. Porém, especificamente neste caso, muito perplexo e que me enche de espanto, no porquê de líderes cristãos, considerados tão grandes e dignos representantes dos céus, estarem em acordo com certos enganos tão importantes. Assim, muitos correm o risco de irem para o largo caminho, por acreditar em homens e instituições, quando na verdade deveriam, mediante a necessária intimidade pessoal com Deus, confirmar com a fonte verdadeira, desafiando na própria palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Esta busca pode parecer fácil, mas, muitas vezes não é. São muitos os casos em que as pessoas não conseguem cumprir a exigência de pedir de todo o coração, pois que, não conseguem renunciar às suas convicções religiosas que se acham por demais entranhadas em si, como por exemplo a fidelidade a uma determinada denominação e, não exatamente, à Igreja de Jesus, que é a verdadeira e não está somente em uma denominação. A verdadeira Igreja. Havia uma outra coisa que me deixava com a chamada pulga atrás da orelha.
Muitos gostam de expor o capítulo 16-18 de Mateus, que diz: Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Com esta citação, querem provar algo que não é definitivamente verdadeiro e que, aliás, revela uma interpretação tão equivocada, me levando a pensar que, dada tanta ingenuidade, existe a má-fé de muitos clérigos e ministradores católicos. Com base neste equívoco, dizem que somente a denominação Igreja Católica tem 2000 anos, visto que a pedra citada por Jesus, sobre a qual a igreja foi fundada, seria Pedro, o que presumiria inclusive a necessidade da existência sequencial de um Papa. Assim, outra denominação não teria autoridade para se incluir como Igreja de Cristo, ela não seria legítima e que, por consequência, entre outras, as portas do inferno não prevalecem somente contra a Igreja Católica. Meditei muito sobre isto por algum tempo, pedindo esclarecimento do Senhor. Um dia, pensando no assunto, e estando em frente a um computador, veio-me fortemente à mente abrir a Bíblia digital e pesquisar a palavra pedra, para ver onde mais esta palavra aparecia na Bíblia. Resultado: ler estas passagens bíblicas e achar que a pedra citada por Jesus seria Pedro, é forçar uma barra tremenda, estabelecendo, assim, um dos maiores sofismas do catolicismo, tremendamente enganoso para os fiéis. O Senhor orientou-me a nova pesquisa para saber quem teve seus nomes mudados por ele e quais as razões. Quando levantei os casos, logo me foi dado o discernimento das razões para que estes servos de Deus tivessem seus nomes mudados. Simplesmente, o motivo é o de terem sido instrumentos de grandes e significativos acontecimentos espirituais. Entre eles, Abrão, Jacó, Sarai e o próprio Simão Pedro. Vamos ver. O primeiro, Jacó, cujo nome significa usurpador. Foi-lhe dado uma experiência, em que ele lutava com o anjo do Senhor e não desistia. Não conseguindo prevalecer contra Jacó, então, deu-lhe uma juntada tremenda na coxa, deslocando-a, enquanto dizia: Deixe-me ir. Mesmo ferido, Jacó disse que só o soltaria se fosse por ele abençoado. Disse-lhe, então, o anjo do Senhor: Tu és Jacó, mas não serás mais este o teu nome. Agora vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e contra o homem e prevaleceu, agora você é príncipe não mais enganador. Um segundo caso é o de Abrão, que significa pai ilustre. Obedeceu a Deus, abandonando a família e indo para um lugar distante, onde, testado pelo Senhor, ofereceu para sacrifício seu filho Isaque, tornando-se expressão de fé para o Criador. Por este marcante e perpétuo fato espiritual, teve seu nome mudado para Abraão, ou seja, o pai de muitas nações. Seguindo para um terceiro caso. Sarai, significando minha princesa, esposa de Abraão. Era uma mulher que não tinha a mesma vivência ou intimidade com Deus, como tinha o seu marido. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus de um filho herdeiro, seria necessário que Sarai acreditasse firmemente nesta promessa, mesmo na idade dos dois e sendo ela estéril. Porém, por não ter uma experiência mais profunda com Deus, mostrou-se muito difícil para ela aceitar algo assim. Inclusive, contra-argumentando, chegou a rir. Mais tarde, querendo fazer cumprir a promessa para Abraão, ofereceu sua serva para ela lhe desse um filho. Este se chamou Ismael e foi o ancestral das nações árabes, com todas as consequências causadas por tal ato. Finalmente, depois de não acreditar, acabou concedendo a Isaque, o herdeiro das promessas. Quando tudo aconteceu, o Senhor comunicou que estava mudando seu nome de Sarai para Sara, que significa o princesa, ou seja, título mais abrangente para toda a descendência que juntamente gerou com Abraão. Então, voltando-nos a Pedro, qual foi a razão de Deus ter mudado o nome de Simão para Pedro, que significa pedra? As coisas seriam muito mais claras se não houvesse uma interpretação falha ou de interesse do catolicismo. Enfim, Pedro recebeu este nome porque, sob a inspiração do Espírito Santo, ele afirmou a verdade eterna: Tu és o Messias, ou o Salvador. Esta é a pedra, a angular, a razão da igreja, sobre a qual ela foi fundada. Quem a procura, procura este fundamento para a sua salvação, pois, fundamento é a pedra de esquina, principal, aquele sobre a qual se edifica, que é a salvação pelo Messias, Jesus homem.
Claro que muitos são as pedras que ao longo da história, como instrumentos, edificaram a igreja, como tão marcante foi Pedro, mas nenhum deles é o fundamento da igreja, daquilo que ela oferece, a não ser Jesus e a graça que ele traz aos homens. Em um exemplo do cotidiano, podemos afirmar que o fundamento de um hospital é, nada mais, nada menos, aquilo que ele oferece. Se não bastasse tudo isto, o próprio apóstolo Pedro deu esclarecimentos sobre pedra e pedras. Vejamos o que ele disse. Chegando-vos para ele, a pedra única que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso, também está na Escritura. Eis que ponho em Sião, eis aqui está a sede espiritual da igreja, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. 1 Pedro 2, 4-6. Então, crer em qual pedra? Assim, igreja verdadeira é aquela em que Jesus Cristo é o fundamento e o cabeça e, seus membros, aqueles que nasceram de novo. Os protestantes saíram da igreja que à época era católica, ou seja, universal, única visível e, quando saíram, como também após o cisma, católica ficou sendo apenas o nome, onde está a maioria dos cristãos, aquela que, aos olhos do mundo, mais representa o cristianismo. Ao saírem daquela que era católica, não abandonaram o verdadeiro fundamento da igreja. Assim que, na igreja terrestre, espalhada em diversas denominações, e este é um outro assunto, encontram-se o trigo e o joio. Muitas vezes nós julgamos uma ou outra por causa do joio, que está presente em todas e que fazem parte da igreja visível de Jesus Cristo. Já a igreja espiritual que de fato vai se juntar ao seu cabeça, esta é a verdadeira, é só de trigo, porque vai subir ao Pai. Quando Pedro é citado como o primeiro Papa, logo, se faz acompanhar de nomes sucessores que após sua morte estariam em Roma, praticando à vista de todos a autoridade de chefe da igreja. Ora, durante mais de 200 anos, depois de Pedro, a igreja viveu espalhada, com grupos escondidos em cavernas em diversas partes, como por exemplo na Capadócia, Turquia, todos sendo perseguidos e muitos sendo mortos pelos romanos. Claro que havia líderes, mas uma autoridade central constituída seria difícil de imaginar. A designação de Papa e sua linhagem veio muito e muito tempo depois, quando a Igreja Católica, ainda universal de fato, através do imperador Constantino, foi transformada de perseguida para instituição legítima do Império. Como o Império estava sediado em Roma, naturalmente, foi também firmada como sede da Igreja. Resumindo, sim, a igreja tem 2000 anos e o nome dela é a Igreja de Jesus Cristo, a qual tem como característica ser universal, quer dizer católica. A quarta experiência que vivenciei: acender velas aos mortos. Acordamos no meio da noite ao ouvir sons agonizantes de nossa pequena filha. Corremos até ela e parecia muito grave. Ela se agitava em agonia por não conseguir respirar normalmente. Minha esposa desesperada em ajudá-la e eu, incrível, me sentia calmo, porém, também prestando socorro e clamando a Deus. Abrimos o chuveiro com água quente para que o vapor adentrasse em suas narinas, quem sabe dando algum alívio, o que não aconteceu. Sim, vamos para o hospital. Neste momento, senti Deus me falando claramente: vá para a sala. Falei para minha esposa: fique calma. Espere aí um pouco. Nem pestanejei imaginando o que poderia haver na sala, corri até ela. No final do corredor, nem acendi a luz, por um espelho grande, vislumbrei na cozinha a luz de uma vela, rapidamente me dirigi até ela. O Senhor me disse: repreenda. Neste ponto da minha conversão, eu já estava craque em repreender no nome de Jesus qualquer obra maligna. Mandei ver, apaguei a vela e a joguei no lixo. Fui tomado por tamanha paz que nem mesmo voltei ao quarto para minha esposa e minha filha. Antes, coloquei-me de joelhos e orando, agradeci ao Senhor. Então, voltei ao quarto, nossa filha dormia tranquilamente, sem qualquer problema.
Perguntei à minha esposa por que ela tinha acendido aquela vela, visto que, mesmo não estando ainda na mesma caminhada, já deveria ter alguma noção para não mais praticar certas coisas, como ela me confirmou, acender vela aos mortos, prática comum. Encerrando, quero expor apenas algumas conclusões. Quem tem experiências? Não é obrigatório todos os servos de Deus terem experiências sobrenaturais com nosso Criador, nem significa que não as tendo não possam estar em igual comunhão com o Criador. Lembremo-nos da advertência de Jesus a Tomé, quando afirmou: Tomé, você precisou ver para crer, te digo que, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Milhares e milhares de servos de Deus têm experiências, tais como eu as tive e ainda tenho. Isto não é novidade para muitos daqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador, que é uma testemunha do Evangelho e tem sede de conhecer mais e mais da profundidade das coisas do Criador. O que a maioria dos descrentes não percebem é que, ao contrário do que possam imaginar, estes servos do Criador sabem muito, muito mais sobre a verdade, não se trata apenas de pessoas com uma religião. Mesmo assim, é necessário que se tenha todo respeito às pessoas e às demais religiões. Como está escrito: porque não é pela força, mas sim, pelo Espírito Santo, que é quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça que é Jesus. Todavia, mesmo assim, acabam por surgir acusações aos cristãos pela chamada intolerância religiosa. Mas, a realidade é que através de um dos dons, aquele de discernimento espiritual, muitos têm perfeita noção daquilo que pode estar por trás de certas práticas, muitas vezes até mesmo, vendo os personagens espirituais. Em virtude do que, não conseguem deixar de ser incisivos, pouco importando se é correto ou não politicamente, pois o que está em jogo é muito maior. Por fim, um convite à oração. Sonda-me, Senhor, e vê que, de todo o coração, sem reservas, como tu pedes em tua palavra, estou buscando a verdade para ser transformado e não me desviar do verdadeiro caminho e nem deixar de dar toda a honra, a glória e o poder somente àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro e, assim, avançar cada vez mais acertadamente em direção à estatura do varão perfeito, que é Jesus. A paz que excede a todo o entendimento seja com todos. Mais uma vez, peço sua colaboração.